Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra aqui e vamos falar um pouquinho aqui sobre apicultura. Antes, eu vou dar alguns avisos. Acabamos de chegar aqui do Congresso de Aparecida. Foi um excelente congresso. Todas as pessoas falaram bem desse congresso. As que foram, né? O professor aqui, vou apresentar daqui a pouco, ele também, né? Esteve lá. E no dia 5 de fevereiro, nós vamos trazer o congresso aqui para as pessoas. Que não deu tempo, né? 3 dias, preparar tudo, não dá, né? Então é isso. Aqui, dia 7, 8, 14 e 15, próximo, nós vamos ter mais um curso básico de apicultura, nossa apiária escola lá em Santana do Paraíba, no sítio Dito Pintado. Então, as pessoas que estiverem, aqueles que fizeram o curso, quiserem fazer uma reciclagem, passe por lá e será bem-vindo. Desculpa a voz, é que lá em Aparecida é muito quente, a sala gelada, depois entrava no frio, saía pro quente, e aconteceu tudo isso que não teve mel, não teve própolis, que deu jeito, tá? Eu estou com 150 gotas por dia, mas não está resolvendo. Depois o professor vai falar sobre isso. E falar também que essa palestra está sendo gravada pela TV Apacam YouTube. Depois vocês vêm lá e entrem lá e vejam ela e se assistam quando quiserem. Quantos dias, Tomás? Nós já mandamos a última revista, que é a 179. Alguém já recebeu a revista? Não? Ninguém recebeu? Também não recebi a minha. Se essa circular vocês receberam, recebi a minha antes de ontem. A gente manda, chega um mês depois. É isso. Então, hoje, nós estamos aqui, trouxemos o professor David Jong, que é de Ribeirão Preto, uma sumidade na apicultura, né? E é um privilégio trazê-lo aqui, vocês vão ver daqui a pouco, quem não conhece. Então, hoje teremos como convidado o professor David Jong, do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, especialista em patologia de abelhas, genética, nutrição e manejo de abelhas africanizadas, consultor de apicultura para a FAO e outras entidades internacionais, inspetor de comércio para o controle de cria put americana no estado de Nova York, nos Estados Unidos, membro da Comissão de Patologia Apícola da Federação Brasileira de Apicultura, do Comitê Científico Consultivo sobre a Saúde das Abelhas, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do MAPA. Autor de mais de 100 publicações sobre abelhas e produtos apícolas. Mais de 100 publicações. Isso não é pouca coisa, não. Portanto, pessoal, aproveitem, anotem, tirem suas dúvidas, que vai ser difícil trazer o professor, ele é muito ocupado, não é fácil trazê-lo. Eu conversei com ele lá em Campinas e ele aceitou o convite, em Campinas não, lá em Botucatu, e ele aceitou a proposta e veio, né? E o tema da palestra é Própolis para a Saúde das Abelhas e Saúde Humana. Professor David. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre própolis para a saúde da abelha. Vou pegar uma água aqui e da gente, né? Então, as abelhas, de certo modo, tem pessoas que chamam as abelhas farmacêuticas, que eles fazem várias coisas que nós podemos aproveitar para a nossa saúde, e uma das coisas mais importantes internacionalmente reconhecida é o própolis. Quando eu cheguei aqui no Brasil no 80, tinha um ou outro apicultor que pegava própolis, congelava, quebrava em pedacinhos e põe em álcool cereal e fazia extrato, esperava um mês e vendia porta a porta. Era uma coisa bem caseira, etc. Não tinha muito controle, mas o pessoal percebeu que era um produto interessante, começou a ter demanda, e depois algumas empresas, um dos pioneiros foi a Apis Flora em Ribeirão Preto, que tinha começado com produção de mel. O Manuel Tavares, o dono, ele pegou um sócio, Antônio Carlos Meda, que era o químico, e eles começaram a trabalhar própolis, fazer um trabalho mais profissional e produzir produtos que hoje em dia a gente acha em toda farmácia, alguma coisa, e muitas variedades. Agora tem centenas de empresas. O Brasil exporta bastante também, tanto própolis bruto como própolis já trabalhado em frascos. Então, como eu falei, a palestra é sobre próprios para a saúde das abelhas e saúde humana. A gente tende a pensar no saúde humana, como alguns que estão sentados contra a parede, talvez queiram mudar para cá para enxergar, talvez melhor, porque senão eu, se sentasse lá, eu ia ficar com o pescoço torto.
Mas ele é importante para a abelha. Obviamente, a abelha não faz própolis por alguma razão. Vamos explorar isso um pouco. Então, entre os produtos principais das abelhas, a gente tem mel, cera da abelha, pólen, apícola, própolis, veneno da abelha real. Todos eles têm algumas propriedades medicinais. A gente vai focar nisso, mas, por exemplo, o mel, o pessoal usa milhares de anos já para curar feridas e tem suas propriedades boas. Alguns países como Nova Zelândia produzem até um mel medicinal que eles vendem, mas nossos meios também são medicinais. Mas a cera da abelha usa cosméticos para algumas aplicações para ajudar a pele. Pólen, a gente sabe que também tem seus usos próprios, veneno da abelha. Então, mel é interessante para combater infecções e também tratar feridas. Pólen, um suplemento nutricional, geleal, o pessoal coloca como fortificante, mas ele tem outras propriedades. Tem as pessoas que têm alergias, pode ajudar a abelha. Tem pesquisas boas mostrando que artrite. Interessante, tem uma melatonina, eu acho. Ela é um componente do veneno da abelha. O pessoal usa no rosto como se fosse um botox natural e até usa valorizado no exterior. Mas o veneno da abelha é mais conhecido para o reumatismo e agora a gente vai trabalhar mais com própolis. Então, tem uma coisa que a gente chama apiterapia, seria o nome em português. Existe uma apiterapia das sociedades em vários países que trabalham com isso. O que é apiterapia? Usar produto da abelha na saúde. Eu já falei dos diferentes produtos e aqui nós vamos trabalhar partes do veneno da abelha, mas os outros também, até pão da abelha, que é um pólen fermentado, tem suas utilidades. E só para entender, em outros países também eles vendem alguns extratos. Aqui a empresa vende própolis bruto, que a pessoa pode fazer remédios em casa. Nos Estados Unidos não é tão difundida como aqui, nem perto. Mas existem empresas de produtos de saúde que vende diferentes própolis. Agora, o que abelhas pegam material das plantas, resinas, outros pedaços, e eles levam para fazer própolis e usam. Agora por que eles escolhem isso? As plantas para se defender dos inimigos, principalmente bactérias, fungos e vírus, eles usam um tipo de guerra química. Eles têm uma seleção para produzir substâncias que ajudam se proteger contra inimigos de vários tipos, tanto para fechar a coisa, para talvez grudando para o inimigo não chegar, ou substâncias químicas que são bons para lidar com micro-organismos. E o que ela reconhece que essas substâncias têm alguma utilidade e coleta e depois faz própolis, que seria basicamente esse pedaço da planta misturado. Aqui a abelha carrega própolis como se fosse pólen. Na cubícula, ele leva para a caixa e depois tira e usa para outras coisas. Então, eles geralmente não consomem própolis, mas usam para selar a caixa, para reduzir a entrada. Por exemplo, se as abelhas vão para uma cavidade, uma árvore, dentro da árvore tem fungos e madeira um pouco mais podre, eles vão raspar e pinta esse interior da árvore com própolis para proteger, tanto para não apodrecer, como essa camada de própolis ajuda contra micro-organismos. Então, é uma proteção física da própria estrutura onde eles estão fazendo ninho, pode ser família, coisa assim, e tem essa função de ajudar a controlar problemas com micro-organismos. Então, as abelhas coletam esse material. Essa aqui é uma planta alecrim no campo, é um arbusto que tem mais em minas, em pastos, e você vê que a abelha já pôs os pedacinhos no cubículo e ele vai levar isso para casa. Então, a abelha não está fazendo isso à toa, nem para a gente, ela está fazendo para ela mesma, e a gente aproveita, porque o pessoal reconheceu que esse material tem valor. Até é um tipo de pesquisa, porque durante um tempo o pessoal nem sabia de onde vinha própolis verde, achavam que era eucalipto, outras coisas. Aí descobriram que era alecrim. Aí tinha gente que fazia para pasta de dente extrato de planta, mas quem descobriu foi a abelha, e a abelha ensinou a gente. Mas o próprio própolis é melhor, funciona melhor do que o extrato da planta. Aí a gente tem
Também, essa aí tem vermelho. Vamos voltar para própolis verde. Tem um psilídeo, que é um parente daquele inseto que ataca citros, que causa greening, mas é uma outra espécie, totalmente diferente. Ele ataca essa planta e a planta produz uma estrutura para se proteger e começa a produzir muita resina. Então, para você ter a produção do plus verde, você tem que ter a planta, o solo certo, a abelha para coletar, e esse parasita, esse inseto que ataca a planta se defende e prepara esse material que a abelha depois coleta. Então, é um conjunto de coisas, a planta está se protegendo, a abelha reconheceu. O própolis vermelho é uma coisa similar, só que uma árvore nos mangues, algumas espécies de árvore, e aí você vê que e tem besouro que fura, e aí isso induz a planta a produzir essa resina que a abelha coleta. Então, é interessante. Em ambos os casos, são plantas que estão se protegendo contra o inimigo e produzem uma substância que interessa para as abelhas. Ele não vai coletar resina de qualquer planta, ele vai selecionar o que é mais interessante para ela, que tem mais potência. E dependendo, pelo menos uns 14 tipos de própolis, que depende da planta de onde coleta as resinas. Outros países também têm própolis, mas de outras espécies. Então, esse é o interior de uma cavidade de uma árvore, a abelha foi raspando para não ficar madeira podre e pintou e se protegeu com isso. E aí, essa cavidade vai ficar intacto e vai também ter essa proteção contra micro-organismos. Às vezes tem uma entrada que eles fecham mais para não entrar pilhadores ou inimigos e a abelha faz isso. Eu não vi isso nos Estados Unidos, mas às vezes lá, por uma cobra entrava ou como a abelha matava e não tinha como tirar. Aí eles cobrem com própolis, ficam abalsanados para não apodrecer. Então, isso existe essa possibilidade também. Agora, nas frestas, a gente tem que usar aquele formão para separar, porque ela gruda tudo. Então, os espaços menores, ela gruda para proteger. E aí, essa seria uma entrada, não dá para ver direito, mas que ela fechou um pouco. Fechando os espaços e protegendo. Então, isso é interessante, que tem essa função para não ter inimigos nesses lugares, etc. Mas tem mais aspectos. Então, qual que é o valor para as abelhas? Tem a proteção física, que eu mencionei, proteção química, e é uma coisa interessante, as abelhas sociais têm poucos genes no sistema. Tem outras espécies de insetos que são solitários, que têm mais genes do sistema imune. A abelha compensa comportamentos sociais, incluindo produção uso próprios. Além disso, ela tem um comportamento higiênico. Se a abelha encontra uma doença, ela tira e joga fora. Então, desenvolveu bem esse comportamento, tanto produzir próprios como tirar o que está doente, e isso ajuda a proteger e não precisa tanto o sistema imune. Por que isso é interessante? Porque não precisa gastar tanto. Os genes do sistema imune, você tem um certo gasto metabólico também. Mas, nos Estados Unidos, isso não está na minha palestra, mas a gente vê que a polinização é super importante, eles têm que produzir abelhas colmeias para produzir para polinizar amêndoa e outros cultivos, e aí eles dão a dieta de alguma proteína, como açúcar, etc. E eles começaram a adicionar substâncias. Um chama honey, fica saudável, usa alguns extratos de plantas que dão outro sabor e que ajudam, e eles acham que é bom para a saúde. E eu vi que tinha apicultor que usava própolis, não muito comum, mas alguns usavam própolis ou canela, alguma coisa misturava. Eu pensei, isso é interessante. Aí tinha uma aluna que estava pesquisando sistema imune da abelha e já tinha pesquisas mostrando que a abelha, para ter uma boa defesa imunológica, ela precisa comer bem, alimentação boa. Aí ela queria saber se a alimentação artificial daria isso também, não só pólen, mas outras coisas. E ela queria pesquisar isso. Eu falei, vamos fazer isso, mas vamos adicionar própolis. Então, tem dieta, a dieta boa seria pão da abelha, seria pão fermentado do favo, dieta nossa artificial, e aí a gente misturava própolis junto para ver se isso ajudava, porque
Eu queria ver se realmente estava ajudando. Porque os apicultores falaram, essas substâncias são bons, mas, na verdade, eles não tinham a maneira objetiva que era bom para a saúde. Então, a gente fez isso, eu vou te mostrar os gráficos. Aqui está falando que o consumo de própolis que a gente pôs na dieta aumentou a resposta imune. E isso que a gente faz, a gente injeta a abelha adulta com bactéria e vê se os genes do sistema imunológico são ativados. E são ativados, mas quando põe própolis são ativados mais. Esse aqui, Daniel Nicodemo, ele era professor do Unesp em Dracena, agora em Jaboticabal. Ele foi meu aluno e a gente ainda trabalha junto. E ele fez uma pesquisa, linhas de abelhas para alta produção de própolis também tem comportamento higiênico superior e aumento. Quer dizer, quando ele fez seleção para mais produção das mesmas colmeias, além de produzir mais própolis, era melhor para comportamento higiênico, que é bom, e tinha mais. Então, como eu falei, os própolis têm esses propriedades úteis para a saúde, e as abelhas coletam esses materiais e transformam, que é usado para proteger a colmeias, tanto fisicamente como quimicamente. Então, só para revisar um pouco, os própolis mais famosos do Brasil é o própolis verde, mas recentemente o própolis vermelho também entrou. E o pessoal do exterior gosta muito. Por exemplo, o Japão usa muito para câncer, só que eles são espertos. O que eles fizeram? Eles foram fracionando e descobrindo quais componentes desse própolis era bom para câncer. Aí eles fazem síntese dessas substâncias e tem patente e vende. Mas, na verdade, o conjunto do própolis é melhor do que essas substâncias sozinho. Então, esse própolis aqui numa fresta que eles coletaram, o homem começou a usar. E o própolis tem propriedades antivirais. Vários componentes, você pode separar os componentes inteira, incluindo o vírus da gripe, da herpes, HIV, polio, adenovírus, rotavírus, vários tipos. Algumas dessas pesquisas foram feitas em modelos animais e alguns em pessoas. Então, até HIV tem alguns ensaios clínicos com pessoas ajudou. Então, em termos gerais, o própolis é bom contra vírus. No caso de herpes, em pessoas reduzir a infecção, que aplicou o tomou. Alguns dos vírus, gripe, herpes, HIV, polio, adenovírus, coronavírus, rotavírus. Rotavírus é um que ataca o intestino e pode matar a criança. Então, esses são os diferentes vírus e o própolis tem sua importância contra esses vírus. Então, aí uma outra coisa interessante, a gente sabe que vacinas contra vírus são importantes. E tem muita pesquisa mostrando, mais em animais, que você usa, sabe que é um adjuvante? O adjuvante você põe junto com a vacina e a vacina funciona melhor. Que geralmente a proteína do vírus reativa o sistema imune, mas não é muito eficiente. Você tem que adicionar alguma coisa. O própolis tem vantagem, você não precisa colocar na vacina. Você pode alimentar o animal, a pessoa comprou uma vacina e o sistema imune, a reação imune vai ser mais forte. Tem mais tempo de proteção e menos efeitos colaterais. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, que tem bons evidências em animais e algumas evidências de pessoas, mas eu acho que poderia ser uma coisa mais geral, né? Tem alguns adjuvantes, Crohn's adjuvant, que eu usei quando eu estava fazendo faculdade, e ele funciona muito bem para produzir tipo anticorpos e mas para pôr em pessoas não é bom, porque ele é muito forte. Então você tem que achar adjuvante que aumenta o poder da vacina, mas sem causar problemas. Vamos tentar. Então, eficácia, câncer de bexiga, cânceres no sangue, sistema nervoso, câncer de rim, fígado, pâncreas, próstata, pele. Então, todo esse tipo de câncer, alguma pesquisa já foi feita. Alguns em humanos, alguns em animais. Geralmente começa com animais e testando. Mas eles têm vários aspectos interessantes. Agora, eu confesso que normalmente eu não trabalho muito com apiterapia. Minha área é mais doença da abelha. Mas por causa da pandemia, acabei me envolvendo, que houve uma demanda. Aí eu vou te mostrar isso. Hipertensão e doença cardiovascular, ele ajuda ele é usado em medicina popular para hipertensão. Aí houve
ensaio clínico melhorou bom e outros fatores relacionados com o coronavírus. Quer dizer, existem boas evidências que você pode ajudar a evitar problemas coronários, que são problemas muito importantes hoje em dia na sociedade moderna, e incluindo a hipertensão. Efeitos microbianos, quer dizer, com bactérias. Então, você pode rupturar as bactérias, e alguns cocos, que é uma bactéria complicada, que causa muito para controlar, assim, outra Staphylococcus pele e E. coli, que é uma bactéria natural nossa, mas às vezes tem liagens que são patogênicas, que às vezes você estão recolhendo carne moída nos Estados Unidos porque tem E. coli patogênico. Então, todas essas bactérias, muitos deles sabem que isso é bom. Tem próprios para a saúde oral, então você deve ter visto, tem própolis dental, própolis na pasta de dente. Esse aqui, estomatitis, é uma doença dentro da boca que é comum até quando a pessoa usa dentadura, e isso pode ajudar. Então, isso, estomatitis, quer dizer, dentadura, estomatitis, feridas na boca causadas por bactérias. E esse aqui é pesquisa multicêntrica, quer dizer, foi feito em vários hospitais ou vários centros e randomizado, quer dizer, para selecionar quem ia receber, quem não era. Isso é importante para validar a pesquisa. Mas tem muitas pesquisas agora sobre a saúde oral. Então, aí, por causa da pandemia, tinha um pessoal que estava pesquisando, essencialmente para controlar SARS-CoV-2, que é o vírus que causa Covid, que sabe que isso foi muito importante ainda. Então, o que eles estavam fazendo? A revisão pediu para eu ajudar. A Andresa da Apis-Flora, ela que forneceu o própolis verde mineralizado. Marcelo é um médico, ele fez doutorado no USP em São Paulo com própolis para problema no rim. Então, tinha boas experiências aplicando pessoas. O rapaz José Condor Capella, ele é brasileiro, mas ele está fazendo pós-doutorado em Miami, nos Estados Unidos, na minha universidade de lá, e eu. Então, o que eu vi, o que eu acabei contribuindo, tem muitas comorbidades. Lembra disso? Pessoa que já tem diabetes, ou que é obeso, ou tem outros problemas, ou pessoa mais velha, ele tende a ter mais problema com Covid, mais chance de morrer. Aí eu comecei a pesquisar isso e eu vi que tinha muito a ver que própolis poderia ajudar. Então, nós fizemos essa revisão, então, a gente publicou em 1920, 2020, e já teve 300 citações, quer dizer, foi muito procurado. Então, tem essa pesquisa, está em inglês, mas eu publiquei alguma coisa sobre isso no mensagem explicado, depois a gente pode passar a referência. Então, como o própolis pode ajudar? Própolis ajuda a bloquear a ligação do vírus com a célula do corpo. Então, o vírus, ele liga um certo receptor na célula do corpo e ele reconhece uma certa coisa. E o própolis bloqueia isso, evita que aconteça. Inclusive, a gente chama de proteína como se fosse pontinhos do vírus. Para entrar na célula, ele usa o enzima do próprio corpo humano para alterar, para poder entrar. Isso ajuda a controlar isso também. Então, essas duas coisas são importantes para evitar a ligação no corpo, mas além dos efeitos antivirais em geral, mas é interessante que quando a pessoa morre do Covid, porque teve algum problema no pulmão, geralmente, uma reação imunológica exagerada. Quer dizer, o corpo está tentando se proteger e fica exagerado e mata o paciente. E essa reação imunológica exagerada, a gente percebeu que tem moderadores que o próprio ajuda a controlar, para não acontecer. Então, a gente tinha toda essa informação, inclusive isso foi feito com tipo de pesquisa que a gente fala in silico, quer dizer, você pega um vírus e faz um modelo onde você pode pegar quais substâncias tem promessa para controlar a ligação do vírus, e própolis tinha muito a ver com várias coisas. Aí foi feito depois um ensaio em Salvador, Bahia, em 124 pacientes com Covid, que já estavam hospitalizados. E esses pacientes, todos eles tiveram um tratamento normal. Foi dividido em 3 grupos, não interferiu com o tratamento normal, mas 2 grupos receberam própolis, 400 mg por dia e outro 800, cápsula, não era
extrato, era cápsula já com própolis preparado. E aí o que a gente percebeu, na média esses pacientes ficavam mais 2 semanas no hospital, os que não receberam própolis. Os que receberam própolis saíram em 1 semana, saíram mais rápido. Problemas no rim também tinha menos. Então, na mensagem doce, número 161, se você procura, tem alguma explicação sobre isso em português. Então, isso foi bem animador, e o que foi usado foi esse Propamax que a pessoa falou. Uma vantagem desse, o problema do própolis que ele varia, depende da planta que produz a resina, depende do lote. Então, o que a Andresa conseguiu fazer era um própolis standardizado. Ela fez como se fosse fazer uma mistura de mel para ficar com o mesmo sabor. Ela fez uma mistura, principalmente de própolis verde, e aí eles testam para ver se tem efeito contra as bactérias, as substâncias principais, os componentes principais, para tentar fazer uma coisa que dá para repetir. Ou, de repente, tem um própolis que funciona bem, outro não. Então, foi feito isso para poder usar nesse pesquisa, mas foi muito gratificante. O problema é que, pessoal, como substâncias naturais, eles sempre ficam um pé atrás e tem que... e não é barato fazer uma pesquisa desse tipo, mas a gente tem certeza, inclusive... para todos os meus amigos, toma própolis antes de pegar a doença e ajuda. Tem amigos meus que nem pegaram, e toda a família pegava, ou todo mundo pegava, e a gente tem boas remedios. Essa aqui é um pouco a amostra. Então, o vírus, ele liga aqui no I2, é uma sigla, e aí depois o enzima, esse enzima aqui que vem do próprio corpo da pessoa, que ajuda a fazer a ligação do vírus para o vírus entregar material genético e formar cópias. Então, uma coisa que o própolis faz é evitar essa ligação e evitar que esse enzima... E outra, esse PAC1. PAC1 é um tipo de enzima que controla essa resposta imune exagerada, que vai fazer a fibrose do pulmão, que pode matar a pessoa. Então, ele evita que isso aconteça. Quer dizer, tem vários tipos de doença que isso acontece. Então, a gente tinha uma ideia onde poderia funcionar e depois não deu certo. Então, a gente sabe que realmente ajudou. Então, tinha essa revisão que a gente fez, que tinha muita referência, e esse foi um outro artigo que não é nosso, mas essa revista, onde foi publicada, uma revista boa, forte, Biomedicina e Farmacoterapia, era artigo durante um bom tempo que foi mais... teve mais procura pelo artigo, mostrando que houve muito interesse. E depois o outro do ensaio clínico também. Então, esse aqui do ensaio clínico, esse aqui é um trabalho publicado formalmente. Você põe uma versão inicial. E esse aqui, esse médico que tem, a gente chama, é um lugar que põe esses artigos antes de publicar. E quando ele pôs, a única coisa que realmente trabalha com própolis, a única coisa do própolis, todo esse acervo de coisas da medicina era nosso trabalho. Porque, pelo seguinte, eles fazem uma pesquisa para ver se realmente vale a pena publicar, qualquer coisa. E teve muito interesse. Tem uma universidade aqui, uma revista na Inglaterra, que eles fazem os regras por mais de 100 anos no laboratório dos Estados Unidos, mas teve muito procura. E esse ensaio clínico tinha muitos autores, que muita gente que estava envolvida, mas eu sou um dos coautores. Então, esse aqui é aquele do Covid. 124 pacientes tomaram. Então, eficácia. O interessante é que eles não querem que a gente diz que funciona. É que eficácia do própolis verde com um tratamento adicional para pacientes hospitalizados com Covid-19, um ensaio clínico controlado. Mas o que eu queria o título que funcionou, né, que ajudou. Mas essas revistas não deixam de fazer isso, infelizmente. Mas de qualquer modo deu certo e a gente conseguiu publicar. Então, essa é a mesma revista, então, publicamos esse outro artigo. Teve um tempo, artigos dos últimos 3 anos que tiveram mais atenção em redes sociais, quer dizer, mais Facebook, mais interesse, e foram esses artigos, né? Revisão e própolis para Covid e ensaio clínico. O ensaio clínico é uma coisa séria, né? E não é tão fácil conseguir fazer.
Então, o Brasil tem um certo destaque sobre ele exporta in natura e em produtos, tem grande número de pesquisas, tem mais pesquisas sobre própolis no Brasil que em qualquer lugar. Já tem congressos aqui, tem grande variedade de produtos. Esse negócio de ter em todas as farmácias, que antes não tinha, nos Estados Unidos, em outros lugares não tem, isso a gente tem aqui. E você tem esses produtos, os sprays, os extratos. E tem apicultores, que isso também é uma coisa meio inédita para com esse mundo, apicultores que ganham a vida deles produzindo própolis, principalmente própolis verde e alguns outros própolis. Então, isso acaba sendo também bom como fonte de renda. Agora, não é só saúde humana. Eu vi que tem muito produto agora para cachorro. Esse aqui, um gel própolis verde para pele, sim. Aqui é um loção, como se fosse um shampoo que usa para fungos. Aqui o sabonete. Eu tenho cachorro cheio de problemas, a gente usa sabonete direto. Até eu comprei hoje na Apacame, eu recomendo. Tá, esse aqui é um spray dental que tem cachorro, que tem um boca. Acho que para gente também é interessante. Sim. Então, eu vou deixar esse o PDF que o pessoal pode usar, pegar as coisas. Mas é bonitinho. Esse aqui para cavalo, os gels para feridas, etc., né? Para proteger. É interessante que usa veterinário, porque muitas vezes no veterinário usa coisas antes de usar humano. Sabe, quando eu vi ultrassom usado em tigre lá na minha universidade, antes que começou a usar em pessoas. E como que foi desenvolvido ultrassom para usar para ver órgãos internos? Eles queriam selecionar porco para menos gordura, mas aí tinha que matar porco para ver quanto gordura tinha, ou tinha que fazer biópsia, que era complicado. Então, aí eles descobriram que dava para ver as pessoas do porco com esse ultrassom. Aí começaram a mexer, dava para ver mais coisas. E aí depois que já desenvolveu isso em animais, começaram o humano também, e a gente sabe que todo mundo usa agora. Esse aqui é um gel também para cavalo, você vê que esse no exterior pela maneira que eles... Aqui o shampoo, outras coisas até para gato e cachorro. A princípio é própolis verde, nossa própolis, né? Aqui também para dente, enxoval, coisa assim, para aplicar, não é mais um spray. Aqui para vacas leiteiras, para aplicar sobre o útero para curar. Sempre no Uruguai que fazia até para mastite, para pôr dentro da teta, para ajudar. Então funcionava bem. Eles tiveram outros problemas, mas esse aqui para curar feridas no útero, em inglês é other. Aqui também para vacas, né, para ajudar ela. A vantagem de usar própolis é que se você usar antibiótico, você tem que descartar leite, mas o própolis, você não vai pôr no leite, mas não vai deixar o resíduo. Aí eu achei interessante, agora tem esses papagaios, outros pássaros, própolis também. Esse aqui está perguntando que alguém fez uma pesquisa, não era muita pesquisa, mas mostraram que ajudou, né, que com doenças. E esses pássaros são bonitos, né? Aqui, para... sistema imune dos pássaros também. Então, tem produtos. Você acha no Brasil também. Então, esse aqui, acho que era no Brasil. Então, aqui é uma coletânea de várias coisas que usam em animais, né? Limpa, hidrata, sanativa, etc. Então, são usos. Às vezes, o próprio que é para o humano, pessoal, por exemplo, o sabonete, geralmente é um sabonete para o humano, mas usa. Então, aí nós fizemos essa pesquisa já faz um tempo, 2009, a Farnese foi uma aluna do Edmilson Soares, que trabalha comigo, Jairo Bastos na farmácia, e sou eu. E aí a gente testou própolis da abelha sem ferrão e própolis da apis contra 4 espécies de bactérias. A gente selecionou bactérias que são de ser muito resistentes, que é difícil curar. E foi publicado esse link, isso aqui é feitos nessas 4 espécies de bactérias. Aí a gente percebeu algumas diferenças. Então, própolis verde contra essas 2 bactérias está em todo lugar. O problema é que funcionou bem. E própolis verde e própolis das cápsulas foram eficientes contra E. coli, que é aquele que a gente tem, que às vezes é patogênico. E própolis é melhor do que própolis verde contra Pseudomonas aeruginosa. Esse Pseudomonas, ele está em tudo. Então, ele é muito comum. Até quando eu fiz microbiologia, o professor falou, lava as mãos e com sabão e tudo,
sabão líquido e põe a mão na placa da água para ver se você esterilizou bem. E sempre aparecia a bactéria. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa solução do sabão líquido e cultivei o próprio sabão. E tinha essa bactéria. Quer dizer, a gente estava lavando com coisa que estava com bactéria já. E essa bactéria é super resistente. Já tem sabão. Então, ali é uma bactéria complicada. É interessante. Então, nós temos muitas espécies de abelha sem ferrão, depende um pouco das plantas também, mas cada um tem um tipo de própolis um pouco diferente. E alguns funcionam muito bem. A gente fez pesquisa até com mel deles, que funcionam muito bem também. Então, só para ajudar, para não correr muito, nós vamos ter um congresso internacional da Propolis, desse International Group, grupo de pesquisa em Propolis. A Pomone tem o setor Propolis também, eles têm, mas isso vai ser diferente porque vai ser no Brasil e o pessoal está muito interessado, vai ser em fevereiro, 13 a 15. Lá na USP, a gente tem um auditório bom da Faculdade de Direito que eles vão usar e vamos ter essa gente e o que a gente conseguiu agora, a palestra vai ser tudo em inglês, mas vai ter tradução simultânea para português. Então, quem quiser, e não é muito caro, etc., é interessante. Tem Instagram, Facebook, esse é o site da conferência. Se você põe Brasil, coisa assim, você vai achar Brasil como Z, né? E isso vai ter, esse é um evento que vai ser interessante. Quase tudo vai ser próprio para a saúde humana, um pouco para animal, mas eu pus uma sessão para a saúde da abelha também. Então, alguns dos palestrantes, Marcelo, aquele que fez ensaio clínico médico com própolis, esses são ele da USP, tem professores de outros países, esse é Andrés Apis Flora, esses são outros palestrantes do Brasil e de outros países, né, da Unicamp, Unesp, Romênia, África, que eu não estou enxergando aqui, mas tem outros países, e esses são os moderadores. O Jairo Bastos, que já fez muita pesquisa sobre própolis, ele vai ser um dos moderadores, que ele ajuda a coordenar as sessões. O Fulvio Scorza, a esposa dele vai dar palestra, ele está aqui. Mas ele é coordenador e ele já fez várias pesquisas sobre, ele trabalha com neurologia, então, os neurológicos bem interessantes. E esse aqui é de uma outra universidade federal, acho que do Lagos. Então, e esse aqui para um congresso aí, mas tem a opção para estudos, quer dizer, você vai assistir para profissionais 200 euros, mas tem online para alunos 35 euros, que a pessoa não vai, mas pode assistir tudo online. E para profissionais, então tem essas opções. E já tem como comprar entradas. Mas vai ser 13, 14 e 15. Uma das coisas que a gente vai fazer é, como o pessoal tem muito interesse em ferrão, nós vamos colocar um apiário da abelha sem ferrão na Faculdade de Direito, uma área verde que eles têm lá, para o pessoal poder conhecer, né? Porque eles, para eles tem um ou dois tipos de centenas. Então eles estão muito interessados. Então, eu acho que esse foi o último slide. Então, para quem, talvez alguém do Apacami tem que ir para nós fazer reportagem sobre isso, porque vai ser um evento interessante e importante, principalmente para quem trabalha com própolis ou tem interesse. E as outras vezes, a última vez foi Turquia, e acho que os primeiros dois foi durante a pandemia, mas o último foi em Turquia e agora vai ser no Brasil. Então, a gente fica feliz, o pessoal está muito interessado no Brasil, o que acontece com o Brasil. Então, eu vou parar aqui, mas eu quero abrir para questões se alguém quer comentar, perguntar alguma coisa. Eu procurei colocar algumas informações que eu acho que isso é interessante, mas você vê que nossa abelha, nossa própolis tem uma certa importância e eu que não fazia... Eu sou dentro da Faculdade de Medicina, mas trabalho com abelha. Mas eu comecei a trabalhar com essa parte de saúde e tinha feito algumas coisas contra bactérias, mas esse da Covid a gente vê que é importante, né? E tanto também para a medicina geral como e para prevenir piores em Covid. E nessas comorbidades eu percebi que tem a ver com pensamento, tem a ver com diabetes, tem a ver com obesidade, problemas neurológicos,
doenças autoimunes, tudo isso, própolis, de algum modo, seus efeitos. E merece mais pesquisa e coisa. Professor, por favor, as pessoas que querem fazer perguntas, esperem o microfone para fazer, porque eles todos escutam. Essa matéria sobre a conferência de própolis está na próxima revista 179, tá? Por favor, Alexandre, fazer pergunta. Todos assinaram a lista, por favor? Tá, o microfone. De uma forma bem genérica, se o senhor puder responder, a diferença entre a própolis verde e a própolis verde, o que mais se destacaria de diferente? Cada os dois são bem reconhecidos como bom para a saúde, mas cada um tem seu... A própolis vermelho age contra alguns micro-organismos que própolis verde não funciona tão bem e o contrário. Então, eu diria que ambos são, em geral, muito bons para a saúde, só que eles têm alguns características um pouco diferentes, as misturas. Por exemplo, própolis da Europa tem algumas queratina, tem algumas substâncias que têm diferentes valores do que própolis. A própolis verde tem um alto grau de certos componentes e própolis vermelho, o própolis da Europa também tem outros. O que é interessante é que ambos são muito bem comprovados que eles têm valor para a saúde. O própolis verde tem muito mais informação, que está aqui mais tempo, mais pesquisado, e o própolis vermelho é um pouco mais difícil conseguir quantidade grande, apesar que já tem a venda, você acha. Se você quiser um pouco mais de informação, a gente pode levantar isso com o pessoal lá para Flora, que trabalha direto com isso, não exatamente minha área. Eu sei um pouco por causa dos trabalhos que já vi que foram feitos, e vamos dizer que ambos são reconhecidos pelo governo como própolis especial. Eu vou te contar uma história sobre o própolis da China. A gente sabe que a China produz coisas, mas às vezes a gente não confia que ele produz. Mel falsificado, assim. Então, a China tem um problema de falsificação, com muitas coisas. Teve um momento na China que tinha tanta falsificação de própolis que o governo da China proibiu as empresas que manipulam fazer produtos para a saúde para comprar para os chineses. Aí vieram para onde? Vieram para o Brasil para comprar, porque eles não confiam no próprio produto deles. Mas eles sabem que é bom para a saúde. Agora acho que melhorou um pouco. Pesquisas interessantes para câncer e alguns própolis deles também. Mas cada própolis é diferente. Uma das vantagens que a gente tem esse própolis verde, a gente tem produtos standardizados, que tem mais ou menos as mesmas propriedades do lote para lote. Própolis vermelho, já não chegamos a isso ainda. O própolis um tipo na Europa, eles fizeram alguma coisa nesse sentido, mas não tão bem feito como aqui. Então, eu posso ver com o pessoal lá Flor o que ele já tem. E eu lembro, lendo as diferentes coisas que eu li, que tem diferenças sim. Então, vamos dizer, uma certa doença, um certo tipo de câncer, melhor própolis vermelho, outro tipo, melhor própolis verde. Que isso já é uma coisa complicada para tratar e dependendo do tipo de câncer. Por exemplo, câncer do pâncreas, que é super difícil, usa própolis verde. E própolis vermelho para outros tipos. Entendi. Muito obrigado. Uma coisa que eu não tenho a dizer é quando eu não sei, né? Porque quem sabe tudo... Pode sentar aqui, por favor, Alexandre. Pessoal, mais alguma pergunta? Por favor, quem quiser fazer pergunta, levanta o braço e o Caetano leva o microfone até vocês. Dr. John, eu estou querendo saber sobre o uso daquele sabonete de própolis nas feridas por estafilococos. Tem, assim, alguma concentração especial neles? Infelizmente, esses sabonetes não têm uma esterilização total. Mas a minha experiência com esses sabonetes, que já tentei vários tipos, que todos eles têm aquele cheiro de própolis e a gente vê que ajuda. Agora, qual seria... Então, uma coisa que é uma coisa meio artesanal. Cada um faz do seu jeito, tenta fazer uma coisa útil, que tenha que agradável cheiro, que tenha suas propriedades. Uma das problemas que a gente tem com medicina moderna, que é muito caro. Imagina, tem medicamentos que custam $30 mil por um mês de tratamento, tem outros mais. Então, é interessante essas opções, usar mel, própolis, que é uma coisa... Por exemplo, você compra... ele não é médico. Não é remédio. Ele é uma substância bom para a saúde, um suplemento, mas eles não põem como remédio. Porque aí tem que passar por um sério processo, provar. Por exemplo, mel é bom para a ferida. Quem que vai gastar dinheiro
comprovando que mel é bom, porque é muito caro fazer esses testes, e depois não vai ter controle. Nova Zelândia fez uma coisa diferente, que eles têm um tipo de mel deles, eles conseguem ter um pouco mais de controle. Mas a gente tem muitos produtos naturais que seria bom para a saúde, próprios é um deles. Mas você não pode chamar de remédio e, por enquanto, essa informalidade permite que o pessoal use e não paga muito. No momento que você tem que passar por todo um processo, fazer purificação, etc., fica caro. Então, para provar que é bom para a saúde, quem tem que financiar não é a empresa, teria que ser o governo, que teria interesse ou deve ter interesse em oferecer produtos bons para a saúde. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava renovando, que eu sou estrangeiro, agora eu tenho visto permanente, mas na época era temporária. Eu ia para a Polícia Federal todo ano para renovar e mudaram os delegados, tem algum problema. E eu tinha um amigo de idade que tem diabetes, ele tinha ferido no pé, 7 anos, não cura com nada. Nenhum antibiótico funciona, nada. Ela queria saber do próprio, eu falei, tenta mel natural. Aí expliquei um pouco, e quando eu fui pegar o documento, eu dei um mel para ela, um projeto nosso, era mel natural. Aí uns meses depois ela me encontrou, e ela falou, doutor, acabou o problema, curou, não ficou cicatrizes. Então, como que funciona o mel? Eu vou explicar como funciona e o problema com o uso do mel. A primeira coisa, mel, a bebida quebra a sacarose, frutose e glucose e consegue fazer uma solução super concentrada de açúcar. Se fosse só sacarose, ele ia açucarar, não ia conseguir. Aí, quando eu ponho no bactéria, a bactéria morre porque tira tudo a água, porque é uma solução super concentrada. Feito um. Feito dois. Se for mel natural, tem uma enzima que, se não for destruído por calor, essa enzima óxido de glicose, ele quebra um pouco da glicose e ácido glucônico e peróxido. O glucônico é interessante que deixa um pouco mais ácido, é bom para lidar com infecções, mas o peróxido, todo mundo já teve visto o efeito, você põe para sua ferida e fica branco, não fica? Só matar as bactérias e matar nas suas células. Quer dizer, você esterilizando, mas a volta à pele normal é bem mais difícil. Então, qual que é a vantagem do mel? Diluído nos fluidos da pele, da ferida, né? Ele libera essa enzima e produz peróxido, mas no nível baixo. Então, ele inibe e não interfere com a cura da pele, né? Quer dizer, não vai criar problema com suas células. Esse é dois. Qual que é o terceiro efeito? Alguém tem ideia? A pergunta foi a concentração da própolis no sabão para se usar. Eu já falei disso. Eu falei que não tem uma concentração. Ele é secativo, ele seca uma ferida, não? Sim. Não, você não perguntou. Eu entendi que você queria saber a concentração. Ele seca, ele mata a bactéria, ele é bom, não agride. Agora, deixa eu voltar a mel, eu vou explicar o problema de tratamentos naturais. Onde está? Terceiro efeito depende da planta, de onde a abelha coleta o néctar. Que as plantas têm substâncias se proteger e dependendo do tipo de florada, você tem um mel que tem mais poder. Por exemplo, da manuka, da Nova Zelândia, eles vendem como se fosse um remédio. Eles põem uma placa da Petri com água, faz uns furos, põe mel, põe ácido carbólico e vê se a bactéria consegue crescer. A gente chama ozônio e inibição. Eles conseguem uma manuka com qualidade igual a ácido carbólico 59%. Ácido carbólico 59%. Se você põe sobre a pele, ele vai queimar a sua pele. Se você tomar, você morre. Mel você pode pôr sobre a pele e você pode tomar. Então, mas onde está o problema? Então, aí eu te dou um outro exemplo. Minha sogra, ela operou a coluna e o médico não tirou o afinador de sangue, errou. Ela ficou um buraco grande. E aí eu queria usar mel. Eles não deixaram, não podia interferir. E eu tinha uma pasta desse mel esterilizado que eu tinha na Nova Zelândia, mas eu já fiz com mel daqui também. Mas eu tinha essa pasta, chama Medihoney, medicina mel. E eu falei, eu queria usar, não deixa. Aí entrou um médico, trocou os médicos, um médico, acho que era japonês, e ele deixou usar. Fechou em 2/3. Parou. Que debridade, tem que ferir e continuar. Não deixaram. O problema é o seguinte, o médico não pode aceitar mel. Ele pode usar clandestinamente, mas ele não pode aceitar. Não deixaram eu usar porque interferia com o seguro,
seguro saúde, ela morreu. Por uns 2, 3 anos ela morreu. Agora, então, por que não pode usar? Porque não é certificado para usar como medicina. Se certificar, tem todo um processo, é caro. A mesma coisa com própolis e sabonete, alguém está fazendo em casa, como fez esses própolis. Sabe que tem o feito que vê contra fungo, contra várias coisas, bom para a pele. Se o animal lambe, não vai dar problema, ou se a pessoa dá para a criança, não vai dar problema. Então, ele é uma coisa interessante. Agora, a gente precisa mais pesquisa, saber qual porcentagem, qual funciona bem, para que serve, mas não tem muito disso, porque isso exige investimento. E você faz pesquisa com gente, você tem que ter permissão para fazer, que não é fácil. Por exemplo, tem sabe o fungo da unha do pé, coisa assim, que estraga os olhos, fica feio? Aí tem uma pesquisadora no nosso departamento que é especialista nisso. Ela pega, alguém cortou a unha e tem aqueles pedaços, quer dizer, não é mais pessoa, doa para usar, para pesquisa. Tem que ter permissão para usar aquilo. Tudo é regulamentado, tudo feito com humano. Por isso também o veterinário às vezes é mais fácil. É caro. Fazer aquele ensaio com própolis para a Covid que fez, conseguiu uma licença emergência por causa do pessoal morrendo e teve que ser open label. O que é open label? Que todo mundo sabe que estava tomando, tanto o médico como o paciente. Aí os revistas, as empresas, eles falam, não, mas não vale porque não foi randomizado, o paciente sabia que estava tomando, poderia interferir, etc. Mas aí não deixou. E é caro fazer pesquisa dessa, muito caro, porque você tem que se responsabilizar se alguém tem problema ou morrer, coisa assim. Então, a gente tem todos esses produtos, o própolis, o veneno, que tem potencial para o uso na medicina, e vocês falam que eu gosto desses sabonetes própolis, mas não temos como regulamentar isso. Aí tem que ser outro tipo de pesquisa de universidade ou popular, que do maneira que está acontecendo. Um vai fazendo, o outro vai ficar sabendo. Isso é uma maneira que acaba propagando isso. A gente tem esses eventos em congressos, às vezes o pessoal ensina como fazer, ou vê na internet, etc. Está funcionando assim. Então, eu dei destaque para própolis, mas própolis é um exemplo de uma coisa que a Abelha faz que poderia ajudar. Tem muitos só. Mais alguma pergunta? Não. Se tiver, eu tenho duas lá no fundo. Fazer as minhas primeiras. Uma grande dificuldade que a gente tem, que as pessoas perguntam, é quantas gotas de toma por dia. Que é difícil a gente responder. E em outro país, existe outro país que produz própolis? O própolis, todo lugar que tem abelha produz. Alguns assam um pouco e vendem eventualmente. Nos Estados Unidos, são poucas empresas. Na Europa, no antigo Europa Oriental era muito comum, na Rússia também. Então, eles têm mais tendência. Romênia, Hungria, esses países, eles têm... Você vai ver nesse evento, a gente vai trazer várias pessoas desses países. Então, na Europa, principalmente na Europa Oriental antiga, tem muito tendência. Nos Estados Unidos tem, mas eventualmente algum loja de produtos de saúde natural ou por internet, etc., mas não é muito difundido. Inclusive, o pessoal fala, pode dar alergia, eles sempre jogam alguma desculpa para não usar. E, na verdade, os remédios que eles usam, eu acho que causam mais dano do que próprios, mas, infelizmente, é isso. Então, é complicado competir. Eu vou te contar uma outra história que é interessante. Teve que me chamava. Eles faziam própolis, lembra Porta da Vaca, fazia vários produtos próprios para a saúde. E começou a ficar popular na Argentina, os extratos. Era antes que ficou importante no Brasil. Estava começando no Brasil. E a gente conhecia, o Lionel estava ajudando como assessor. De repente, morreram 21 pessoas na Argentina tomando esse própolis. Aí acabou, não tinha... O ministro da Agricultura falou, nem mel você deve tomar. Ninguém queria mais. O que era? Era uma adulteração ex-fábrica. Alguém pegou o produto já feito e adulterou com álcool venenoso. Eu acho que para o pessoal não usar, mas acabou matando gente. E deu certo, né? Ninguém mais usou. Então a gente tem esse problema da competição e gente que não tem escrúpulos. Eu acho que a maior parte não é isso, é mais a regulamentação, porque se a empresa tem que fazer tudo isso para provar um medicamento, aí eles não querem que ninguém entre, então eles fazem pressão contra o governo para não liberar. Por exemplo, tem um startup que eu fiz com eles para Varroa, eles têm um fungo que ataca carrapato. Então, dá para pôr no gado, controla o carrapato, se não precisa parar de tirar
usar leite, pode usar carne em seguida, menos dano ao meio ambiente, funciona super bem. Eles não conseguem provar. Sabe como eles fazem? O produtor, o pessoal que quer usar, acaba contribuindo para a pesquisa e esse material é doado para o produtor, não pode vender. Porque o governo é uma coisa que seria muito bom, mas tem vários tipos de controle natural que pode usar e não. Por quê? Sim. Dr. David, ainda o Eloy perguntava sobre a quantidade da própolis. Você quer que eu responda sobre isso? Bem, Sim. Se alguém perguntar para mim, que eu já perguntei isso para quem você quer falar mais, pode falar. sim, claro. A quantidade da própolis feita no álcool, a 90, a 95, né? 98, que é o álcool mais puro. Porém, faz-se a própolis no álcool 70, e aí você vê lá, própolis à base d'água. O oxigênio não vai comprometer o princípio ativo da própolis, e ainda pergunto, a dosagem para uma pessoa, qual seria a variação? A durabilidade, o álcool conserva o princípio ativo, mas e a água? Então, eles têm um prazo de validade, mas em geral, quando é feito na água, na verdade, fez extrato com álcool e tira o álcool. E o pessoal faz isso porque tem gente que não quer tomar nem gotas de álcool e tem um sabor forte. Existe a possibilidade de liofilizar e fazer em cápsula, que não teria, assim, não tem nem sabor. Você não pode engolir essas cápsulas de gelatina. Então, e esse negócio de estragar, normalmente o extrato é feito com álcool cereal, ou algum álcool bom, porcentagem maior, e depois, para o extrato para vender, para não ficar tão forte, eles deixam 70, coisa. Na hora e geralmente tarde do própolis sólido no extrato final que vende, em torno de 11%, se você for ver peso e volume, coisa assim. Agora, quanto a pessoa deve tomar? A primeira coisa, tem que ver se a pessoa tolera, se não está alérgico. Então, se põe uns gotas em água, o pessoal não deve tomar puro, porque esse extrato queima e pode... sim, causar uma reação no indivíduo. Então, eu recomendo, normalmente, pega você põe um pouquinho da água, pargueja, toma e vê se está bem. Se tolera, vai aumentar até uns 30 gotas cada vez. E se a pessoa não tiver sintoma, essa é a recomendação. Eu estou pegando de pessoas que trabalham com apoterapia e que trabalham com própolis. E não é também pesquisa minha, mas eles falam 30 gotas durante um dia como preventiva, e se tiver algum sintoma, aumenta para 3 vezes disso, 3 vezes de manhã, almoço, tarde. A pesquisa que foi feita, aquela pesquisa que eu mostrei com Covid, eles usaram cápsulas com 100 miligramas de própolis. Então a pessoa tomou por dia ou 4 ou 8 cápsulas, mas eram pessoas com doença. Então se a gente toma um por dia, coisa assim, como preventiva. E tem muita gente que fez isso e pelo assim, pessoas que eu conheço, foi bom e ou não tiveram Covid, ou tiveram Covid muito fraco. Mas, claro, isso não é pesquisa. Pesquisa você tem que fazer controlado no hospital, saber quem tomou realmente, qual era a condição anterior, etc. É diferente. Mas a experiência prática, que eu sei, eu acabei de dizer, né? Agora, tem que ser um própolis bom assim, eu acho interessante própolis verde por causa das propriedades que tem, mas outros tipos de própolis, quase todos têm algum efeito, alguns mais, alguns menos, tem alguns diferentes. E nós temos reconhecidos 14 tipos de própolis. O problema é que o governo não deixa registrar os outros tipos, própolis verde, vermelho e outros. Mas tem outros tipos, então tem uma certa dificuldade a gente tem como reconhecer, mas a dificuldade de alguém vender com aquele própolis. Então esse é o problema, que quem fiscaliza, acho que não conhece direito, quer se impor, e eu estou falando a minha opinião, não sou contra. Eu posso criticar quem não vende, eu posso reclamar do governo, mas quem está vendendo não reclama porque não querem ser podada, né? Mas tem esses problemas. Ô professor, o senhor disse que ela tem uma capacidade de impedir a ligação da bactéria com as células. Era vírus. Vírus? É, vírus do Covid-2. Isso aí seria um tratamento tópico ao longo do tempo? Não, porque o vírus ataca você por dentro, né? Então a pessoa
toma própolis. O que foi feito, isso foi feito primeiro in silico, que eles viram a conformação da proteína, esses pontinhos da superfície do vírus e o receptor onde essa proteína da ponta ataca na célula. Então, esse receptor chama ACE2, tem uma sigla, mas quer dizer, esse é o sigla, eu não vou dar o nome completo. Mas, então, essa é a primeira coisa, ele interfere, ele bloqueia esse receptor de modo que a proteína do vírus não consegue ligar. A segunda coisa, tem outra enzima do próprio corpo da pessoa que altera a proteína da superfície do vírus para permitir que ele penetre dentro da célula hospedeira, ou seja, a nossa célula. Mas isso dentro do nosso corpo, tipo dentro do pulmão, outro lugar. E aí, você consegue bloquear isso também. Essa era a segunda. Então, são dois fatores que evitam que o vírus entre na célula e fora feitos contra o vírus direto, ativar certas substâncias no nosso corpo que ajudam a controlar os vírus. Tem vários aspectos, mas esses foram muito interessantes. Então, a primeira pesquisa foi ver quais substâncias têm formato que poderiam alterar. Aí tem pesquisas que foram feitas para mostrar que realmente aconteceu. Depois, no paciente funcional. Agora, no paciente, a gente não viu o que estava acontecendo, mas a gente soube que funcionou e isso faria parte. Aí tem aquele terceiro feito para evitar aquele enzima PAC1 que tipo coordena como se fosse orquestrar aquele ação exagerado. A gente chama tempestade de citocinas, é um termo que causa morte. Então isso também ajuda. Então, mas esse bloqueio não é na superfície. É que quando a gente acaba adquirindo Covid, a gente respira aquilo, não é superfície. Então tem que ser uma coisa que você toma que vai proteger. Então isso aí não seria para um tratamento de um CA, por exemplo. Eu não poderia usar isso num pré-cirúrgico bucal de forma tópica. Essa é outra coisa. A gente está falando do vírus da Covid, SARS-CoV-2. Para feridas bucais tem funcionado muito bem, sim. Pré-cirúrgico dá para usar? Então, quando você vai usar em cirurgia, você tem que ter produto esterilizado. Então, aquele mel da manuca, aquele medianoizante, o que eles fazem? Eles esterilizam com radiação gama. Eu usei isso em um experimento em Ribeirão Preto, na USP. Eu peguei quatro espécies diferentes da abelha sem ferrão e testei em bactérias super resistentes. Mas aí eu queria ver se ia funcionar depois de esterilizar. Eu esterilizei, igual que a gente tem fontes de cobalto 60 que emite radiação gama. Ele esterilizou, não deixa radiação, né? É uma esterilização que a gente usa até porque tem algumas coisas que a gente usa no hospital que às vezes são descartadas, mas não, a gente esteriliza e dá para usar de novo. Então, eu esterilizei esse mel e deu a mesma coisa. Ele funcionou super bem. No momento que você vai usar coisa numa cirurgia, você tem que esterilizar. Quer dizer, pode ser qualquer coisa, mas tem que esterilizar. O problema, por exemplo, o mel, você não vai aquecer que vai destruir o mel. Então, por isso que usa radiação. Também, se você aquecer muito, vai mudar a propriedade e teria que esterilizar com outra coisa. Essa radiação gama é normal. O pessoal usa para esterilizar. Nos Estados Unidos, quando começou a ter muita agricultura americana, eles estavam esterilizando equipamento apícola, porque coisa esporo, você não mata nem com calor. O pessoal usava. Então, funciona super bem. E usa depois em cirurgia. Então, a própolis, por exemplo, em gel, para ferida social, funciona super bem. No momento que você faz cirurgia, faz uma coisa interna, você tem que se preocupar com as bactérias. Eu acho que não ia dar problema, mas não pode errar, né? Então, a gente esteriliza. Mas não vai... Esse tipo de esterilização não interfere na experiência que a gente tem. Boa noite, meu nome é Luciano. Por exemplo, minha pergunta é ao contrário. Na medicina natural, se recomenda-se uma gota de própolis proporcional ao quilo, né? Se eu tenho 60 quilos, recomenda-se 60 gotas. A minha pergunta vai ao contrário, no sentido contrário. Se eu passo a tomar própolis, por exemplo, 50, 60 gotas diariamente durante um ano, o que vai acontecer com o meu corpo? Se eu tomo, por exemplo, suco de laranja durante um ano, a chance de ele me dar ácido úrico é maior. E o própolis, qual é o efeito dele num período longo? Ou qual o tempo que eu dou intervalo? Então, essa é uma pergunta interessante. Tem gente que eu conheço, que principalmente depois que começou a ver valor própolis, que toma todo dia.
Como eu falei, eu começaria com menos. Como preventivo, acho que 30 é razoável, 30 gotas. Mas eu não vejo que é problema. As pesquisas que o pessoal estava fazendo, porque houve essas pesquisas, quando começaram, por exemplo, com o controle do problema da doença rim crônica, antes de aplicar em pacientes, eles fizeram da tolerância, começaram a tomar todo dia por meses e meses e não houve efeitos negativos. Porque qualquer pesquisa você faz com medicamento, a primeira fase é feita com bactérias, animais, mas quando você testa humanos, você nem testa na doença, você vai testar para ver se a pessoa tolera, se não tem efeito colateral. É fase 2 ou 3, acho que fase 2. Fase 3 para ver se funciona, se tem algum efeito sobre a doença. Então, tem várias pesquisas mostrando, por exemplo, tomando 400 miligramas, que é bastante por dia, não houve nenhum efeito negativo. Eu diria que não teria. A única coisa que própolis, ele é um pouco irritado. A pessoa pode irritar, eventualmente fica alérgico, então tem que tomar com água, alguma coisa assim para não, ou talvez com mel, alguma coisa para não irritar. Mas própolis em cápsula não dá problema. E eu conheço gente que é mais barato, mais fácil achar, toma gota e toma direto. Agora, e tem pesquisas mostrando que essas pesquisas não são totalmente, assim, não comprova tudo, mas tem bastante pesquisa mostrando, por tudo quer dizer, não testou em milhares e milhares de pessoas, mas testaram em 20, 40 pessoas e deu certo. E em termos práticos, tem muita gente que usa, e pessoal, por exemplo, na epidemia do Covid, aumentou muito o consumo. Estava difícil achar próprios do campo, tinha que produzir mais, fazer alguma coisa, que não achava, porque todo mundo está tomando, e feito negativo e reclamação muito raro. Se você acha uma revista internacional, às vezes fala alergia, mas a nossa experiência aqui que é muito difícil isso, não acontece. Boa noite, professor, tudo bem? Você falou sobre a eficácia do... Lá você está cortando? Na apresentação, o senhor menciona sobre a eficácia do própolis em combate contra o câncer. Eu queria entender o seguinte, esse estudo que fizeram foram com pacientes terminais ou, se não, qual foi o uso contínuo desses pacientes com o uso do própolis e qual foi o resultado em percentual, quanto houve uma diminuição da célula, agora isso, da progressão do câncer no indivíduo? Então, eu vou dizer que quando você tem um câncer, é difícil curar. Ele é bom, ele seria melhor como preventivo. Mas tem umas coisas interessantes. Vamos supor, a pessoa que... ele tem efeitos e alguns próprios funcionam melhor. Os japoneses usam direto própolis verde para câncer pâncreas, que é um câncer super difícil de controlar, e eles têm bons evidências. Então, acontece algumas coisas. Eu já vi várias pesquisas mostrando que o tempo de vida normal era 9 meses e 18 meses. Pelo menos ajudou. Não quer dizer que necessariamente vai cuidar e curar. Como preventivo, é mais difícil você entender que realmente funcionou, mas pelas evidências que a gente tem, funciona melhor como preventivo. Agora, uma coisa interessante, quando você... o pessoal faz aqueles tratamentos químicos que são muito pesados, né? Tem muito efeito colateral, a pessoa às vezes tem que tomar outro remédio para você poder comer, a pessoa passa mal. Uma coisa que eu vi de maneira informal, o pessoal faz uma mistura de mel com própolis, com gileal, pólen e recomenda para pacientes que estão fazendo quimioterapia. Eu fiz isso com minha mãe e ela adorou. Por quê? Porque ela não precisava tomar mais remédio para enjoo, que dava outros efeitos colaterais. E eu sei, informalmente, gente que usa. Tem médico que trata pacientes com câncer, faz esse tratamento químico que é pesado, mesmo quando funciona, e é pesado. Então, eles buscam uma pessoa que eu conheço que faz isso. E tem algumas coisas na literatura sobre isso, mas tem... Quando eu fiz aquela revisão para a Covid, como eu falei, eu busquei como de um tipo importante. Então, tinha muita evidência em modelo animal e algumas pesquisas, até clínicos. Então, o que eu vi mais em humanos, que era pessoa que já tinha problema e quanto tempo ia sobreviver, e os
que foram tratados com câncer viviam mais. Alguns até tiveram remissão. Agora, eu não posso afirmar que isso vai nem prevenir, ou nem totalmente, ou nem fazer a pessoa curar, mas que tem alguns efeitos bons, tem. Isso é uma coisa que merece mais pesquisa, que a gente sabe que câncer não é uma coisa fácil para lidar. Se eu tiver câncer, eu já não tomo todo dia, eu uso um pouco. Se eu tenho algum sintoma de alguma coisa, eu tomo própolis. Mas pode ser certeza, se tiver próstata, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a dose, que eu sou convencido que ajuda. Eu também tomo 2 vezes todos os dias. 2 perguntas, a Gianice e depois o Álvaro. Professor, a pessoa que desenvolveu a alergia à apitoxina pós-Covid, ela pode consumir o própolis diariamente? Então, a apitoxina é veneno da própolis, é totalmente diferente. Então, se você quer saber se a pessoa tem alergia, a primeira coisa o médico pode fazer. Ele pode raspar um pouco da pele e passar própolis e você vai ver se tem reação. Em termos gerais, eu acho que não tem nada a ver. Inclusive, você tem veneno da abelha e tem veneno da vespa. E cada vespa tem um veneno diferente. Tinha um aluno meu, professor, ele desenvolveu o coletor própolis elétrico. Ele tinha um sistema que dava choque na pessoa, depositava veneno e depois coletava bastante veneno com isso e tinha esse veneno puro. Para a pessoa que é super sensível ao veneno da abelha, o certo é ele dessensibilizar. O que ele faz? Ele tem que ter veneno muito puro e o médico injeta uma diluição muito grande, muito pouco, e cada semana mais um pouco, etc. E depois um ano, mas é um processo longo. Ele fica dessensibilizado, ele costuma com veneno. Fica resistente. Vamos dizer que a gente tem vários tipos de anticorpos. Tem anticorpos bloqueadores que seguram a proteína. Tem outros que causam liberação daquela reação. Então, por exemplo, o apicultor. Isso é interessante, a experiência que a gente tem. Qual que é a população de pessoas nos Estados Unidos que tem mais problema da alergia que você mencionou? Você tem ideia? É o apicultor? Não é? É a família dele. Por quê? Porque eles levam ferroados, mas de vez em quando, com muito espaçamento entre um e outro. Então, eles perceberam que o apicultor, se ele leva ferroado com certa frequência, ele fica resistente, né? Então, os anticorpos bloqueadores, e ele não tem aquela reação. Eu vivi isso. No início, minha mão enchia, eu não conseguia nem mexer a mão, porque eu trabalhava muito com a abelha, com o inspector. Depois eu acostumei, estava acostumado. Mas eu chegava a levar 100 ferroados por dia, lá nos Estados Unidos. Aqui, que eu faço aqui? Eu dou mais aula, nem sempre estou no apiário. Toda semana eu vou lá, parece que a abelha não quer me ferroar. Eu pego a abelha e estive a me ferroar. Eu tenho que levar 1 vez por semana. Então, por que eu faço isso? O problema é intervalo. Você leva muito ferroado, fica com medo, aí vou me proteger, fica alérgico. Então, a gente teve uns casos que é interessante. A aluna da pós-graduação nossa, que fazia coisa na apiária, foi para o laboratório, ficou muito aferrado, ficou hiperalérgico. De repente, a gente teve um surto de alunos que tinha que correr, assim, não conseguia respirar, era perigoso. Aliás, nos Estados Unidos, eles têm uma injeção automática com mola, parece um charuto que você põe sobre o músculo, a injeção já entra, porque a pessoa que está sofrendo para fazer injeção é difícil. É subdermal, funciona bem, mas é difícil conseguir aqui. Então, eu falei desse surto de alergias, e isso é uma coisa que eu não sei exatamente como aconteceu, mas eu acho que eu sei. Então, essa aluna que ficou hiperalérgica, outro aluno levava ferro, tá doendo, você pode ficar alérgico, toma poloramina, toma alguma coisa para tratar. De repente, essas pessoas ficam alérgicas. E o que eu acho? Que eles tomando remédio para não ter reação, eles não deixaram desenvolver os protetores, aí ficam alérgicos. Entendi. Muito obrigada. Então, mas essa é a última parte que eu falei. Se eu fosse explicar para o médico que trabalha com alergia, eu falei, você é louco. Mas eu sei que funciona, porque é isso que acontece. Eu tenho minha experiência prática e a gente sabe que aqui foi um estudo importante nos Estados Unidos, o grupo de pessoas que tem mais alergia à abelha é a família. Agora eu vou te contar outra coisa, a especificidade do veneno. Então, esse professor, esse
pesquisador que descobriu como coletar veneno. Lá nos Estados Unidos tem muitas vésperas comum, espécies que a gente não tem aqui. E começa a ver uma rainha sozinha, como se fosse formiga, vai formar ninho e dura até fim do verão e morre no frio, né? Acaba. No fim do verão, comer bem forte. Então o cara vai passar na máquina cortar grama, que é comum lá, a véspera não faz nada, mas quando a colmeia está mais forte, vem defender e ataca a pessoa. Então tem uns 12 espécies dessa vespa. Às vezes a pessoa no piquenique toma um sol da vespa entrou. Cada um tem uma proteína diferente. Então, quando a pessoa tem alergia, eles têm que saber qual espécie de vespa e aí ele compra esse veneno puro, que tem uma empresa farmacêutica que faz, que vende para o médico para usar. Esse professor, ele ficou famoso, ele tinha uma empresa que para o veneno da vespa era mais difícil. Tem que congelar a vespa, depois dessecar e tirar o saco do veneno. Então, o aluno pós-graduação adorava porque você ganhava dinheiro para fornecer congelado para fazer esses veneno. E isso nos anos finos, no início dos anos 80, esse cara ficou rico. Por quê? Ele tinha essa empresa fazendo esses venenos para vender, para descentralizar. Aí uma empresa farmacêutica pagou $5 milhões para ele e comprou, né? E era um professor comum que ganhava na época talvez $12 mil por ano, coisa assim. Então ele ficou rico. Mas é interessante, cada espécie da abelha, isso é um pouco diferente, mas cada espécie de vespa tinha um veneno diferente. Pessoal, mais uma só da Cacilda. Faltam 15 minutos, nós temos que entregar isso aqui às 10, professor. A última, Cacilda. Boa noite. Doutor Davi, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, seriam duas, né, professor? O senhor falou que o mel, ele é bom como cicatrizante, né? Há uns anos atrás, o doutor Michael, ele já deu uma palestra aqui na PACAM, que ele fez um estudo na Alemanha sobre essa... como fala? Sobre a aplicação do mel em feridas, né, para curar. Aí eu queria fazer a pergunta o seguinte: qualquer tipo de florada pode se fazer? Teria uma florada específica para fazer também? Eu tentei explicar isso um pouco, mas em geral, todo mel, se for mel natural, vai ter uma concentração grande de açúcar, que é bom para controlar as bactérias e não causar problema para você. E conforme ele vai diluindo, ele vai produzir esse peróxido. Então, todo mel natural que não foi superaquecido, que não foi falsificado, ele funciona assim. Todo mel também tem algumas substâncias da planta que a planta produzia para se proteger. Alguns funcionam melhor que outros. Dependendo da planta, tem mais. Alguns tipos de aroeira parece que é bom. Então, isso varia entre as plantas. E a gente testou aquela pesquisa que a gente fez com mês, mostra isso, mas meios com abelha sem pão, alguns funcionaram muito bem e alguns meios da apis, dependendo da florada, funcionam bem. Então, a gente tem meios daqui que também funcionam bem. Alguns já estão dizendo, esse mel é bom, tipo aroeira, então, tem esses três, então, todo mel é bom. Claro, e você tem que limpar a ferida, tem que tomar cuidado, certo? Mas você não pode deixar, o mel, depois de um tempo, pode começar a ter muito secreção, ter que limpar, fazer de novo, mas funciona bem. Mas esse terceiro efeito, que é mais um, que é interessante também. Poderia a gente valorizar como o fez alguns meses nossos e começar a trabalhar essa parte. Então tá bom, muito obrigada. Vamos convidar o professor para uma outra palestra, porque essa que foi pouca, viu? Vamos, mais uma. Quanto tempo demora o pró-oxidar na colmeia? Se você tiver com ela bem coberta, eu gostaria de saber como fazer, porque tem colmeia que demora mais tempo para preencher, tem colmeia que são mais rápidas. Eu queria saber essa pergunta, e se o próprio de raspagem que fica no fundo da colmeia, você fala que é um próprio ruim. Então eu queria saber quanto tempo ele leva para oxidar. Na verdade eu não sei. Eu sei que muda, fica duro, etc. Geralmente, a pessoa procura coletar com certa frequência, em parte para não sujar, não ter problema. Da raspagem não é bom. Então, inclusive, você vê que, eu não sei se você viu, tinha duas caixas entre eles. A madeira tem que ser madeira que não foi pintada, se foi tratada alguma coisa tipo linhaça, alguma coisa que não vai contaminar. Então, a pior coisa é pôr tinta junto. Raspagem é muita outra coisa junto, é muita cera, coisa assim. Aliás, uma das coisas que aconteceu na porque tinha falta de própolis, o pessoal que estava comprando percebeu que tinha muito mais cera. Então, estava forçando a abelha a usar mais e tinha cera porque a abelha não dava conta para coletar resinas. Então, tem uma porcentagem da cera.
Agora, quanto tempo vai durar e o valor dele depende da planta, depende da atmosfera, mas uma das maiores preocupações é a contaminação. Então, você não quer sujeira, coisa assim que possa criar problema, né? Então, Professor, vamos agradecer o professor e diplomá-lo aqui. ok, obrigado. Bata foto. Bate foto. Tem um sorteio aqui, pessoal. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu vou te contar uma história. Eu gosto das placas, então eu ia embora e estava querendo levar minhas coisas de volta e algumas coisas que eu peguei com ele. E eles me deram algumas placas grandes, pesadas, etc. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Mas eu percebi que não tinha o que fazer. Por quê? Para eles são tão corretos, vamos supor, eu tinha fila para pegar táxi. E o cara falava o valor, não entendia nada, põe umas moedas e ele tirava. E eles são super corretos. E eu percebi, eu jogava coisa fora no hotel e eles me achavam outra cidade me devolvia que você perdeu. Então não tinha como jogar. Eu não vou fazer isso com placa, obviamente, mas o problema meu é o transporte, não tinha como jogar coisa fora. Então, professor, você tem esse livro aqui, ó. Livro de abelhas do Radamés Alvaro. Cera da abelha. Cera de abelha. Se eu tenho, se não tiver, ele já tem ali, já autógrafo pro senhor. Ok, obrigado. O meu professor, ele trabalha também com gente que trabalha com cera. Eles têm um livro. Depois eu vou te passar. Tá bom. Vamos para o sorteio. É mais um livro. 40. Oi, tá aí o chapéu? Boné. Mais um. Joaquim Luiz. Antônio Pimentel. Anísio Rodrigues. Livro de cera de abelha. O Radamés Alvaro tá aí, pode autografar para vocês. Mais um livro. Luciano Araújo. Tá aí, Luciano? Quanto tempo, Luciano? Um boné. Edmar. Cobrir a careca, Edmar. Quem mais? Davi. Oi. Davi Gadelha. Mais um. Rosângela. Mais um. Oi. Hélio. E agora, camiseta. Antônio José de Souza. Mais uma vez agradecer ao professor. Obrigado pela palestra, professor. Fica muito feliz, né? A minha voz não está boa, mas essa vontade. E se Deus quiser, vamos dizer assim, até a próxima. Obrigado pela aula aí. Porque tem aquele artigo que eu falei, acho que número 6, sobre aquele... 161. Na revista Mensagem Doce 161. Sim, tem algo. E aí tem outras coisas que eu vou passar para o pessoal acesso também. E minha palestra, se quiser, em PDF, pode divulgar também. Ele falou que tem mais uns artigos sobre a própria para mandar. E nós vamos publicar nas próximas revistas, tá bom? É só vamos embora. E dia 5 de fevereiro a gente volta, se Deus quiser. Um abraço a todos.